Esquerda. Boa noite a todos. Agradecemos ao que nos acompanha através da transmissão. Não vai ser ao vivo, é gravado, hein? Folha Regional. Daremos início à 19ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, realizada no dia 14 de outubro de 2024. Solicito ao segundo secretário que verifique a presença dos senhores vereadores em chamada individual. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, vereadora Priscila e vereadora Franciele. João Batista Freschi. Roselino Alves de Souza. Presente. Tiago Ribeiro de Souza. Presente. Rafael Gonçalves dos Santos. Presente. José Ricardo David de Oliveira. Presente. Priscila Lima dos Santos Palomares. Presente. Franciele Alves. Franciele Alves e José Donizete Gorlandi. Havendo um número regimental sobre proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos nessa Casa de Leis, onde ouviremos um trecho bíblico feito pela vereadora Priscila Palomares. Uma boa noite a todos. Eu vou ler o livro de Salmos, versos 37, 3, 4 e 5. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleite também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém. Amém. Agora passaremos à execução do hino nacional brasileiro. Estrelado, e diga o verde ouro desta
Em pauta, temos a ata da 18ª reunião ordinária. Não havendo impugnações, foi considerada aprovada independentemente de votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e outros documentos encaminhados e recebidos por essa Casa de Leis. Ofício número 65 de 2024, Flórida Paulista, 1 de outubro de 2024. Excelentíssimo senhor prefeito, por meio do presente ofício, encaminhamos Vossa Excelência cópia do requerimento apresentado, aprovado nos termos regimentais durante a reunião ordinária, realizada em 1/10/2024, qual seja, requerimento número 40, de autoria do vereador José Donizete Guerlandi, solicitando informações detalhadas no documento anexo. Sem mais, apresentamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rafael Gonçalves dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 66 de 2024. Excelentíssimo senhor prefeito, pelo presente encaminhamos as indicações verbais apresentadas na reunião ordinária realizada no dia 30/9 de 2024, quais sejam: vereador Tiago Ribeiro de Souza reforçou a indicação realizada pela vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares sobre a necessidade de disponibilização de um veículo do tipo ônibus com ar-condicionado próprio para o transporte de cadeirantes, para a realização de transporte dos alunos que frequentam a PAI Adamantina, bem como indicou o senhor prefeito realiza a construção de bancos de concreto ao redor do campo de futebol localizado no bairro Indaiado ao API. Sem mais, apresentamos nosso protesto de elevada estima, distinta consideração. Atenciosamente, Rafael Gonçalves dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 31 de 2024, Procuradoria Jurídica. Senhor presidente, em resposta ao ofício número 65, oriundo desta Casa de Leis, referente ao requerimento número 40, de autoria do vereador senhor Donizete Guerlandi, vimos informar que a execução do projeto Melhor Caminho, realizado na Estrada Rural FLP 10, no ano de 2024, que liga a cidade de Flórida Paulista ao bairro Santo André, contempla a extensão de 6,4 km, conforme discriminado no mapa em anexo. Sem mais, para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração, permanecendo à disposição para quaisquer outras informações. Atenciosamente, Wilson Freire Júnior, prefeito municipal. Requerimento 1/10 de outubro de 2024. Requeremos ao Poder Legislativo de Flórida Paulista a incorporação dos gestores educacionais municipais ao Estatuto e do Plano de Carreira, cargos e remuneração do quadro do Magistério Público do município de Flórida Paulista, antes deste ser aprovado por esta Casa de Leis. Senhor presidente, apresentamos à Casa as considerações seguintes. Considerando a emenda constitucional número 53, 19 de dezembro de 2006, que valoriza os profissionais da educação escolar, garantidos de forma lei plena de carreira, com ingresso exclusivamente por curso público de provas e títulos aos das redes públicas, considerando que a Base Nacional Comum de Competências do Diretor, aprovado pela CNE, Conselho Nacional de Educação, em 2021, traz 10 competências que um diretor de escola precisa ter, sendo que a dimensão pedagógica ressalta focalizar seu trabalho no compromisso com o ensino e aprendizagem, conduzir o planejamento pedagógico, apoiar as pessoas diretamente envolvidas no ensino e na aprendizagem, coordenar a gestão curricular e os métodos de aprendizagem e avaliação, promover clima propício ao desenvolvimento educacional. Considerando o artigo 67 da Lei 9.394, de 96, parágrafo 1º, para efeito desta lei complementar, integram a carreira do Magistério Público Municipal os servidores que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção, administração, planejamento e inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacional, exercidas na educação básica pública em suas diversas etapas e modalidades.
Considerando a Lei 11.301, de 10 de maio de 2006, redefine as funções de magistério e que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores especialistas em educação no desempenho das atividades educacionais, quanto exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis de modalidades, incluídas além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, considerando que uma das condicionalidades para o município receba a complementação VAR, valorização do aluno no ano resultado do Fundeb, é ter o cargo, a função de um gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho, e que nosso município, no ano de 2024, não recebeu. Exclusivo por essa mesma condicionalidade, significando que os diretores escolares não são considerados profissionais da educação. Enquanto que no ano de 2023, o valor recebido pela complementação foi de R$ 65.253, considerando que o edital de abertura das inscrições número 2, 2017, do concurso público número 1, 2017, para a contratação de cargo de provimento efetivo de diretor de escola solicita aos candidatos licenciatura de graduação plena de pedagogia ou pós-graduação na área da educação, em nível de mestrado ou curso de pós-graduação em gestão, com carga horária de 360 horas, ter no mínimo 5 anos de experiência no magistério. Considerando que o edital de 1 de 2020, do concurso público de 1 de 2020, contratação de cargos em provimento efetivo de coordenador de creche, solicita aos candidatos licenciatura de graduação plena em pedagogia ou pós-graduação na área de educação e 2 anos de experiência no magistério. Considerando que o plano de carreira do magistério de Flórida Paulista, que se encontra em vias de aprovação, assegura os profissionais comissionados os cargos de suporte pedagógico, enquanto os gestores efetivos em 2017 e 2020, visto que já se encontram na rede municipal, nada consta a este pelo exposto. Requeremos a incorporação imediata dos direitos de escolas municipais efetivas ao Estatuto e plano de carreira, cargos e remuneração do quadro do Magistério Público de Flórida Paulista, sendo as seguintes profissionais: Cléria Maria Corvelone Pardinho, diretora efetiva da IMEF, Otaviano José Correia. Rosimeire Forato, diretora da EMEI Criança Feliz. Rosiane de Fátima Riba Teixeira, diretora da creche Maria Ivone Froio. Laís Claudino Froio, diretora da creche de Flórida Paulista. Faremos nesse instante nesse momento a leitura das indicações. Indicação número 35 de 2024. Indico nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja oficiado o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, senhor Wilson Froio Júnior, para que, junto ao setor competente, estude a viabilidade da instalação de um obstáculo de trânsito do tipo lombada na Avenida Regina Stephanie, nas proximidades da residência de número 460, Sala das Sessões, 30 de setembro de 2024, José Donizete Guerlande, vereador. Justificativa. Inúmeros moradores de referido logradouro procuraram esse vereador apresentando tal ensejo, uma vez que, segundo os munícipes, os veículos que trafegam por aquela via o fazem de maneira imprudente, sempre empreendendo grande velocidade, o que poderá causar um acidente grave. Indicação número 36, 2024. Indico nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta Casa de Leis que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo, senhor Wilson Froio Júnior, para que apresente junto à empresa Eixo a solicitação visando a construção da infraestrutura na rotatória localizada no acesso à Flórida Paulista, consequentemente ao acesso à SP 294, sentido Pacaembu Oeste, citando exemplo a construção existente no acesso ao cemitério municipal. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2024, Rafael Gonçalves dos Santos, vereador, José Ricardo David Oliveira, vereador. Justificativa. A atual infraestrutura do local está em péssimas condições, sendo inclusive invadida por inúmeros veículos, vez que não conta com a delimitação para que sejam realizadas manobras adequadas pelos motoristas dos veículos que por ali trafegam.
As indicações serão encaminhadas ao chefe do Executivo para as devidas providências. Esgotada a matéria dessa fase, deixamos a palavra livre para quem quiser fazer o uso da mesma. Com a palavra é o vereador Rafael. Pessoal, boa noite, primeiramente. A gente sabe que acabou o processo eleitoral e a gente sabe também que o processo eleitoral ele escolhe, né? A população escolhe, e muito agradecida a população pelos 618 votos, pela confiança, com toda certeza. Vou dar o máximo e a obrigação é maior, com toda certeza. Confesso, por mais que eu tenha todo esse tanto de voto, no momento a gente fica feliz, mesmo a gente fica preocupado também pela obrigação que a gente vai carregar a partir de agora também. Agradecer o irmão Ricardo aqui, que sempre esteve no meu lado aqui nesse processo eleitoral, Ricardo, né, que a gente contava piada, a gente ia conversando. Era difícil pedir voto junto com esse camarada aqui, porque todo mundo conhece ele. E eu falava, pô, mais um voto que eu perdi aqui. Então, mas é uma honra andar do seu lado. E algo que chama muita atenção, que o Ricardo sempre está na presença de Deus. E algo que me impressionou muito. Já conheci o Ricardo na campanha passada, mas nessa campanha me impressionou um pouco mais a sua fé e a sua coragem e sua persistência de conversar com as pessoas e a forma que você trata as pessoas. Isso é muito elegante, muito bacana, tá de parabéns. Confesso que também a gente torce para outros candidatos também ganharem, e infelizmente não ganharam. Só que algo que eu posso dizer para vocês, que grandes homens na história, eles também perderam política, e nem por isso deram final na sua carreira política. Deram apenas uma vírgula, não um fim no ponto na sua vida política. Nós temos vários políticos que perderam e voltaram depois mais forte ainda. Então, a política é assim, infelizmente, né? A gente não consegue colocar todos que a gente quer. Igual uma senhora falou pra gente que se eu pudesse votar em 2 pessoas, eu votaria em 2 pessoas. Mas infelizmente não pode. Tiago, o Gato, né? O João, o Zé do Igo, que a gente aprende a gostar muito das pessoas depois que a gente começa a conviver durante esses 4 anos. E pode ter certeza que eu senti também a derrota de vocês. Pode ter certeza que eu também passou um momento triste até então. Fui na casa do Gato, conversei com o Thiago. Sabe que vocês são grandes homens. E não precisa ser político para demonstrar isso para a sociedade. De repente uma escolha, ela não representa você aí fora. Vocês são grandes pessoas, grandes pais, amigos, irmãos, e com toda certeza nós vamos parar para tomar uma cerveja junto, uma Coca-Cola se a gente tiver tempo. E também vocês que torcem por nós, eu queria tanto que vocês também falassem, de repente, comentassem erros nossos nesses 4 anos. E se eu ofendi alguém também nesse processo eleitoral, eu peço desculpa de coração mesmo, porque a gente é humano, a gente erra também. E quem está vindo para essa Câmara aqui municipal, hoje nós temos o exemplo do vereador eleito Wilson Martins, que vai compor a bancada aqui no ano de 2025. Olhar isso aqui, que isso aqui não é apenas... Isso aqui nós decidimos vidas das pessoas aqui dentro. A gente decide a vida da cidade de Flórida Paulista. Aqui não é apenas sentar e só ver a cidade, é a gente cobrar, é nossa obrigação. O nosso prefeito que a gente apoiou, o 22, ganhou. Só que a partir de agora ele é prefeito de todo mundo. Não é o prefeito de uma pessoa só, de um grupo só. E você pode ter certeza, que a população não tem esse vídeo de acesso, mas estou me comprometendo com todos os vereadores aqui. Se não for um bom prefeito, vai ser cobrado também como o restante, como eu cobrei os 4 anos que passaram. Eu não tenho compromisso com o prefeito, eu tenho compromisso com a população. E eu dou minha resposta, eu dou minha palavra para todos, com toda a certeza do mundo, que vai ser cobrado se a coisa não estiver andando também. Tá? E eu sei que é difícil a gente falar para quem
né? Infelizmente não conseguiu. Mas não desistem da política, não. Vocês são pessoas que somou Flórido Paulista. Nesses 4 anos, as pessoas olharam para essa Câmara diferente, João. Foi diferente aqui o negócio. A gente cobrou, a gente brigou, a gente... Isso, conquistamos. Não sai com a cabeça baixa, não. E eu sei que daqui a pouco vocês vão se recuperar dessa situação e nós vamos estar juntos de novo. Daqui 4 anos passa rápido. Né? Igual eu falei para vocês, grandes homens perdem também. E não deixem de ser menor que ninguém. Vocês sempre vão ser grandes homens para mim, pelo menos. E pode contar sempre com o professor Rafael. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua ali para quem quiser fazer o uso. Com a palavra o vereador Tiago Ribeiro. Boa noite a todos, senhores vereadores. Ô, João, obrigado. Primeiramente, dar os parabéns para a vereadora Priscila, Ricardo, professor Rafael. Eu queria, na verdade, hoje eu queria que fosse transmitido ao vivo. Para agradecer à população floridense que me confiou a votação que eu tive, que foi 267 votos. Muito obrigado. E eu queria fazer só um desabafo em respeito aos meus companheiros. Um processo eleitoral ele é muito difícil. E eu sempre brinquei com as pessoas que a gente entrou dentro das casas, que por trás de um vereador sempre tem um ser humano. Muitas pessoas receberam a gente de portas abertas. Muito. A maioria da população. 98% da população recebeu a gente de coração aberto. Mas uma pequena parcela humilhou, maltratou, xingou. Então, muitas vezes a gente tinha que sacudir a poeira para não desistir no dia de campanha e ir embora, para também não ofender as pessoas. E eu vivenciei isso pessoalmente na minha campanha política. Pessoas que muitas vezes ofenderam meu pai, minha mãe, eu como ser humano. E eu vou falar uma coisa de coração para essas pessoas. Eu perdoo essas pessoas, até mesmo porque eu tenho um princípio comigo de nunca carregar ninguém. E, ao mesmo tempo, eu gostaria que vocês acolhessem todos os vereadores eleitos, acolhessem o prefeito eleito, para que faça uma gestão digna de Flórida Paulista. E também, ao mesmo tempo, respeite o candidato que perdeu a eleição, o Ney Gazola. Porque o que fizeram com o Ney é sem escrúpulos. Pessoas que não consigo compreender, muitas vezes, como a pessoa depois... para agradecer a Deus, para conversar com Deus, e ao mesmo tempo vai lá humilhar uma pessoa. Humilhar mesmo, de todos os sentidos. A pessoa, a sua família. Eu vou dar como exemplo aqui nessa bancada, nós tivemos um lindo projeto da Casa de Jaú, João. E aquilo lá eu tomei como dor para mim. Tem algum defeito? Tem. Tem algum erro? Pode ter. Mas... A minha esposa comentou na publicação do Facebook assim, se tem algum erro, algum defeito, vamos tentar melhorar. Vamos fazer uma melhoria contínua. E se não tivesse a Casa de Jaú? E se não tivesse o teto para a pessoa ficar dentro? E se nós não tivesse a Casa de Jaú? A Casa de Jaú ela foi mantida particularmente 3 anos por um grupo de homens que pagava a Casa de Jaú. Nós pagávamos do nosso bolso o aluguel da Casa de Jaú. A partir de então veio para a prefeitura. Está suja, está com algum erro? Tomara que a próxima gestão acolha o seu projeto, a Casa de Jaú que foi iniciada por você. Eu ainda até partilhei isso com pessoas do meu bairro, com pessoas da cidade, que a próxima gestão também acolha esse projeto que é lindo. Em Valparaíso hoje já tem 2 casas, que é uma em Jales e uma em Barretos, feita por um vereador lá que foi reeleito, que é meu amigo Tureba. Fica meus parabéns para ele. Então, o processo eleitoral, ele foi muito desgastante para nós candidatos. Tiago, foi porque você foi derrotado? Não, pelo contrário. É uma maneira que eu comecei a enxergar uma política diferente. Eu botei na minha cabeça que a política em Flórida Paulista não é para amadores. Eu me desculpo falar, no dia da eleição eu fui para o sítio, almocei com meus familiares, 2 horas da tarde fui votar no Indaiá. E me desculpe falar, o que eu vi aqui dentro de Flórida Paulista é algo inacreditável.
Pessoas com 5 mil, 10 mil reais no bolso, na frente de uma escola comprando votos. É inacreditável população que se sujeita a esta maneira de tipo de política. Então eu queria partilhar com vocês, muita gratidão por vocês terem sido eleitos, meus amigos. Torço por vocês de verdade. Mas todos aqueles que humilharam, coloque a mão na consciência. É muito difícil a pessoa colocar um nome à disposição do povo floridense. Acolha toda a bancada de vereadores eleitos. Mas quando você vai lá, agride um irmão, eu muitas vezes aqui, às vezes eu cobrei muitas coisas com afinco e no outro dia eu tinha que chegar e pedir desculpa. Porque o erro é humano, mas a gente tem que sacudir a poeira e nunca errar nos mesmos aspectos. Então, essas pessoas que nos humilhou, maltratou, eu gero perdão para vocês. Tá bom? Um grande abraço, parabéns a todos os candidatos de Flórida Paulista, parabéns aos eleitos, eu peço sabedoria divina para todos. Sabedoria para o prefeito, agora o Zé Andriotti, ao Tairo, que há 4 anos atrás foi meu companheiro de caminhada, meu companheiro de política. Gostei muito de 4 anos bater perna com o Tairo, entramos em várias casas aqui em Flórida Paulista, então fiquei também muito feliz. Mas eu gostaria, população floridense, gere respeito pelo candidato que perdeu. Para com a família do Ney, para com o Ney, porque muitas vezes na área da saúde, quanto muitas pessoas precisou dele, ele acolheu. Um grande abraço. As palavras do vereador ficarão constando em ata, a palavra continua livre para quem quiser fazer uso. Com a palavra, o vereador Roselino. Boa noite a todos. Eu, nesse momento, estou usando essa tribuna para que vim aqui dar aos parabéns, primeiramente, aos candidatos eleitos, certo? E quero também dar os parabéns para o nosso amigo, parceiro, o nosso presidente, professor Rafael, ao Ricardo e a Priscila, que faz parte dessa bancada, que foram eleitos. Eu sou muito grato a vocês por, vamos supor, a primeira vez que eu me saí candidato, eu aprendi muito com vocês, aprendi mesmo o que é o certo nessa casa. Então eu saio de cabeça erguida, eu tenho feito muitas coisas aqui para a nossa cidade, para o nosso povo. É que eu sou uma pessoa simples, eu não sou de estar aí mostrando nas redes sociais, certo? Então eu quero parabenizar vocês, parabenizar o nosso amigo Wilson, que Deus dê sabedoria para você, muita garra para você defender a nossa população floridense. E eu não poderia deixar de agradecer a nós, vereadores que não foram eleitos, que a vida não para por aí. Nós temos certeza que nem, tirando do nosso amigo ali, o Zé Duí, que já passou por três vezes nessa casa, né? 4 vezes, né? 5 já, olha, total. E Zé, não desista, que você é um guerreiro. Eu tenho certeza que só quem perdeu foi a população que não te elegeu. Mas eu estou aqui e quero agradecer primeiramente a Deus por me dar força nesses 45 dias de campanha, agradecer a minha família, minha filha, minha esposa, porque se eu não tenho uma família guerreira, uma família que me levanta, que me incentiva no meio da política, a gente sabe que a gente encontra muito obstáculo pela frente, pessoas com raiva de alguns candidatos e eles não sabem separar e acabam jogando pedra na gente. Mas eu estou satisfeito pela minha campanha, com o pé no chão, casa a casa. Obrigado à minha população floridense que nos acolheu, não só a mim, como a minha família, minha esposa. E eu sou muito grato para aquelas pessoas que falaram bem de mim e teve as pessoas que, lógico, que criticaram não só a minha pessoa, como os vereadores. E quero também aqui que vocês levem até o conhecimento do prefeito de vocês, que é o Andriotti, que ele venha trabalhar para a nossa população. Eu sei que ele é um homem cristão e ele é um homem que vai batalhar para a nossa cidade. E fala para ele não medir esforços para que venha trabalhar para o nosso povo floridense, que o nosso povo necessita muito. E quero aqui também, de antemão, eu sei que ele vai estar nos ouvindo, dar um abraço ao nosso candidato que não conseguiu a vitória, o nosso amigo, até emocionado, o nosso amigo Tripinha e o Ney Gazola, que antes de vir eles ligaram para mim, me deram parabéns pela campanha e deram parabéns para todos nós. Então ao nosso amigo Tripinha, ao nosso amigo Ney Gazola, que Deus
tenha, Deus abençoe vocês, Deus sempre dá saúde a vocês pela campanha que vocês fez. E, presidente, fiquei feliz hoje, depois de tanto tempo, quase 4 meses que eu fiz aquela indicação na praça lá, que é o repasse, passando hoje, depois que acabou a política, eu vi lá, vamos dizer assim, o elefante branco, né, estão fazendo a indicação que eu fiz, né? É para você ver como que o candidato a prefeito ajudou nós na política, né? Então eu fico triste, porque já poderia ter feito uma indicação minha, onde ali na Praça Central está fazendo a cerca ali da grade, para as crianças venham divertir com mais segurança. Isso já deveria ter feito, porque esse repasse já faz tempo que foi repassado por esse vereador, então eu fico satisfeito. Estou deixando essa casa e algumas coisas que eu fiz está aí para a população floridense ver. Então, quero pedir a Deus sabedoria a todos os candidatos que vão entrar, os nossos amigos aí que vão participar de novo. Priscila, você mais uma vez sendo uma mulher, quero que Deus te abençoe, defende a classe da mulher que nem você tem feito, e sabedoria, porque não é fácil uma mulher está aqui na campanha, tem 50 e poucos candidatos e você foi eleita mulher de novo. Então, quero te parabenizar, defenda, sim, a classe da mulher e a todos vocês. Meu presidente, meu irmão Ricardo, trabalha com muita sinceridade, com muita honestidade, defendendo a gente aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. As palavras do vereador ficarão constando em ata, a palavra continua livre para quem quiser fazer o uso, com a palavra a vereadora Priscila Palomares. Uma boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, mais essa oportunidade, aos meus familiares, esposo, que sempre está do meu lado, parceiro, né, nessa caminhada aí na política que não é fácil, mas Deus, né, tomou a frente de tudo, a população confiou em mim mais uma vez, eu agradeço os 200 votos, né, que eu tive, e também quero parabenizar os vereadores reeleitos, os vereadores novos que vão entrar no próximo mandato, aqueles também que não foram eleitos, o meu respeito, a minha admiração, nessa bancada aqui, são uma bancada de vereadores que mostraram que o trabalho sério, né, com honestidade. Então, assim, a gente fez uma amizade aqui, e o meu respeito a todos vocês, né, que a gente teve uma amizade bem bacana durante esses 4 anos. E também eu quero dizer que esse mês é um mês muito especial. É o mês de Outubro Rosa. Quero também deixar aqui para as mulheres se prevenir. A gente sabe que o câncer de mama ele é muito sério, né? Tem muitas mulheres que perdem a vida por causa do câncer. Então, previna-se, cuide-se, porque a nossa saúde ela é tudo na nossa vida. Sem a saúde a gente não faz nada, né? E também é o mês das crianças. Que Deus abençoe as crianças da nossa cidade, que é o futuro, né, da nossa cidade. Também é o aniversário da cidade, dia do professor amanhã. Quero até deixar aqui uma mensagem para os professores. Aos mestres que iluminam o caminho do saber. Professores são como estrelas que guiam nossa jornada educacional. Cada professor é um guia no caminho do conhecimento. E uma frase muito conhecida de Cora Carolina: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, eu tenho orgulho de fazer de fazer parte dessa classe tão especial, nessa missão de ser professor. Tem aqui o professor Rafael também, meus parabéns. E eu quero dizer assim, que eu como mulher, né, a única mulher, fico triste porque a única mulher que entrou novamente no próximo mandato, queria que tivesse mais mulheres na política, mas, né, eu sei que elas estão tentando, são capazes, são corajosas, e eu tenho certeza que futuramente vai ter mais mulheres nessa bancada aqui. Eu quero dizer que também esse mês que é o aniversário da cidade, aniversário da minha mãe no mesmo dia, é um mês assim que eu fico muito emocionada, porque é muito especial realmente para mim. Eu quero continuar fazendo o meu melhor. Eu sei que muitas críticas vêm, eu vi o quanto as pessoas estavam do meu lado, mas eu vi também pessoas assim que não, como que eu posso dizer, não torceram por mim. Eu vi muitas pessoas, muitas não, algumas, né? Mas eu estou muito contente com o trabalho realizado. Tenho orgulho do meu esposo estar do meu lado,
né, sempre ali fazendo o seu melhor também na parte que cabe a ele fazer. E eu aqui estou orgulhosa do trabalho realizado durante esses 4 anos, venho sempre fazendo o meu melhor, quero fazer mais pelas mulheres, lutei pela licença maternidade, lutei pela mulher empreendedora que eu vejo que tem na região aqui não acontece. E o ano que vem eu tenho projetos também para as mulheres, né? Eu sou professora, claro, foquei bastante na educação. A gente conquistou muitas verbas, aqui os vereadores têm feito um trabalho maravilhoso, mas eu tenho esse compromisso, a única mulher também trabalhar mais pelas mulheres. Quero sugestões das mulheres para eu, né, estar aqui representando vocês e fazer sempre o meu melhor, como eu venho fazendo. Meu muito obrigada, que Deus abençoe a todos. As palavras da vereadora ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer uso. Com a palavra, o vereador Ricardo. Mais uma vez, boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, a todos que nos acompanham através da transmissão da TV Folha Regional, a todos que se fazem presente, ao Wilson Martins, vereador eleito. Motivo de gratidão, eu agradeço a Deus pelo Senhor permitir por mais essa oportunidade de ser eleito novamente. Agradeço aos eleitores, 383 votos, né, com 1.384 votos, mas os votos não é somente os votos que tive, mas a gente somos representantes de toda a população. Eu agradeço a cada um que depositou em mim a sua confiança. Agradeço, senhor presidente, pelas palavras que Vossa Excelência tem falado a meu favor. Gratidão a Deus. E gratidão a Deus, população floridense, pela vida de cada um dos vereadores, independente que não foi eleito. Mas 4 anos aqui, eu não esqueço, nós passamos um processo que eu passei no primeiro mandato meu, a qual naquele mandato, no primeiro mandato, nós perdemos 2 vereadores, a qual faleceu o saudoso Roberto Florindo e saudoso Osmar Espelho Esposo. E nós passamos nessa legislatura também, que o senhor recolheu um amigo, Hermano Mota da Silva, a qual eu não esqueço da palavra na última sessão que o irmão falou. Essa Câmara, Ricardo, está de parabéns. De quando eu entendo e vejo um trabalho bonito com essa Câmara. Os vereadores lutou, conseguiu emendas, sempre trabalhando junto, tinha uma reunião ou outra. Eu falei, eu não podia estar, porque ele tem o saudoso irmão, ele tinha o ônibus, né, de transporte de trabalhadores rurais. Eu falei, então não tem como acompanhar vocês, eu gostaria de acompanhar, mas vocês estão de parabéns. Ele falou aqui, ó, tem vereadores aqui, os vereadores aqui, qualquer um está preparado para encarar uma eleição, para concorrer, ou vice, sendo vice de um. Isso foi palavras do irmão, ou vice de um candidato, ou candidato a prefeito. Todos estão de parabéns. Então, o que eu tenho que falar para vocês foi o que o irmão falou, que todos estão de parabéns. Eu passei por esse processo também, tive eleição de Vitória, a qual ainda fui eleito na primeira vez, fui 775 votos, a votação ainda histórica do município de Flórida Paulista, e hoje o vereador professor Rafael alcançou, sendo o segundo vereador mais votado da história do município. Mas cada um dos vereadores que estão aqui presentes fez parte dessa história do município de Flórida Paulista, nessa gestão. Eu estive no Indaiá ontem, Tiago, foi várias pessoas que citou. Nossa, quanto o Tiago fez por Indaiá, quanto trabalhou, não somente por Indaiá, aqui no município, quantas coisas ocorreu. Mas vocês saem de cabeça erguida que vocês cumpriram seu papel. O João,
o Roselino, o Ailton, que se decidiu não sair nessa campanha eleitoral, mas também cooperou, ajudou através das emendas impositivas também. Então todos teve um papel importante. José, Priscila, mais uma vez, né, Priscila? O Senhor permitiu. E aqui a Franciela, que iniciou através desse acontecimento, desse processo, a qual o Senhor recolheu o irmão. Então vocês estão de parabéns. Não abaixe a cabeça. Vocês lutaram, vocês marcaram, vocês fizeram história no município de Flórida Paulista. Sai de cabeça erguida. Eu passei também por isso, tive processo de derrota, mas o Senhor permitiu de eu voltar e novamente ser reeleito. Mas vocês saem de cabeça erguida porque vocês cumpriram o seu papel. E tem muito trabalho ainda, que até dezembro tem muito trabalho, né? Que Deus abençoe a população floridense por ter acolhido durante esse período eleitoral. Graças a Deus, fomos bem recebidos. Quero parabenizar todos os vereadores que foram eleitos, que venham desempenhar um bom trabalho, que Deus dê sabedoria, dê entendimento, para nós fazermos o melhor, porque cada um está representando aqui a população floridense. E faça minhas palavras, a palavra do presidente, vereador Rafael. Foi eleito o prefeito a qual nós trabalhamos. E ele está lá no executivo, representando o município, a população. E nós aqui nessa Casa de Leis estaremos cobrando da mesma forma. Porque nós estamos no dia a dia, igual cada um dos vereadores esteve aqui durante os 4 anos, independente de quem estava no executivo. Mas porque nós estamos representando a população, cobrando melhorias, cobrando por saúde, educação. Então, independente que o nosso prefeito foi eleito, se nós ver que está deixando a desejar, estaremos cobrando aqui. Não é porque foi eleito no mesmo partido, na mesma situação. Não, nós temos que ver o resultado. Porque nós sabemos as necessidades do dia a dia da população. São muitas coisas que são de precisão, de necessidade no dia a dia. Então, o nosso prefeito que foi eleito, que irá assumir dia 1º de janeiro, vai ter uma Câmara que vai estar cobrando dele. Então, ele está ciente que quando nós vê que não está cumprindo, nós vai estar cobrando aqui na tribuna os requerimentos e as indicações vai estar cobrando também. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço, senhor presidente. Uma boa noite a todos. As palavras do vereador ficaram constando em ata. A palavra continua ali para quem quiser fazer o uso. Com a palavra, o vereador José do Ico. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, né? Ao pessoal presente, ao Gil, ao Marli, ao Tide, ao nosso novo Wilson Martins, vereador. Eu quero também agradecer à população floridense pelos meus 5 mandatos que eu tenho nessa Câmara aqui. E graças a Deus até hoje trabalhei honestamente aqui dentro, né? Agradeço também toda a direção da Câmara, desde do Gil, a Marli, os advogados, né? A gente sempre procurou trabalhar direitinho. E para se eleger 5 vezes, alguma coisa tem que ter feito pela população. Porque nada, quem não trabalha não se elege, né? Mas perder faz parte também. Eu não estou triste, a gente fica assim, mas eu não estou triste, sabe? Porque tem novas pessoas, tem que chegar também, porque às vezes tem que renovar mesmo alguma coisa na Câmara, né? E quero também desejar boa sorte, parabéns para o Zé Androtti e o Tairo, que venceram as eleições, que eles venham a trabalhar legal para a cidade, progredir a nossa cidade. Também quero parabenizar o Ney e o Tuipinha pelo esforço que eles tiveram também nessa política, né?
E também quero parabenizar também a Rose e o Zé Bombinha, também que eles perderam, mas também participaram da eleição. A Rose é uma pessoa muito inteligente, brava, valente na política, mas infelizmente um só tem que ganhar. Então, parabéns para vocês que se elegeram, que Deus abençoe aqui mais 4 anos para vocês, né? A gente vai estar torcendo para que tudo dê certo nessa Câmara, que como deu certo até hoje, né? Então não é motivo para a gente ficar triste, a nossa amizade continua sempre, o mais importante é a amizade, né? E eu agradeço de coração a toda a população que me deram 198 votos, que foram votos honestos, e quem não votou também, parabéns por ter votado por vereadores bons, tá bom, gente? Eu desejo uma boa sorte para a nossa cidade, Flórida Paulista. Em nome da Câmara, obrigado. As palavras do vereador ficaram constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer o uso. Ninguém mais desejando fazer o uso da tribuna. E não havendo matéria para a ordem do dia, só nos resta agradecermos a Deus e darmos a mesma por encerrada. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.